Deus. Engrandecido seja o Senhor nosso Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a transmissão online desse culto. Até aqui oramos, adoramos ao Senhor, escutamos inúmeros testemunhos e maravilhas da parte de Deus. E agora ouviremos também mais uma porção da palavra do Senhor. Irmã Jaciara da Silva, irmã que serve a Deus na nossa igreja sede, está com a oportunidade a partir de agora. Deixa Deus te usar, minha irmã. Nós não devemos nos apressar para sair da presença do Senhor. Se quiser testemunhar, testemunhe hoje, traga a mensagem. Se quiser testemunhar outro dia, testemunhe outro dia. Mas vamos ouvir o que o Espírito tem a falar aos nossos corações ainda. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero transmitir aos irmãos a saudação do pastor Alcides Fávaro, que enviou os irmãos, e ele também pediu para que eu transmitisse aos irmãos. Ele disse, a irmã fale isso olhando para eles. Eu falei, tá bom, pastor. Então, vou falar olhando para os irmãos. Ele disse falar olhando nos olhos dos irmãos, mas são tantos olhos assim que não dá para olhar olho por olho, né? Então, olhando para todos os irmãos, ele disse, diga a eles que eu estarei lá no dia 7 de setembro. Tá bom, irmãos? Então, está dado os recados do pastor Alcides Fávaro. O pastor falou de testemunhos. Eu queria agradecer as orações dos irmãos por mim, quanto ao câncer. Eu continuo em tratamento, mas como os irmãos veem, para a glória de Deus, e segundo o pastor Alcides, estou robusta e rosada, né? Segundo ele. E Deus, então, tem ouvido as orações dos irmãos. Também, minha irmã teve 32 dias entubada por causa da Covid, e ela saiu nessa semana lá da UTI, está na enfermaria. Então, é algo que somente Deus sabe, o quanto que é difícil as pessoas estar ali e conseguir sair. Ainda mais ela que tem comorbidades, né? Não é uma só. Mas ainda está sem movimentos, ainda está traqueostomada. Eu peço que os irmãos orem em favor dela. O nome dela é Jandiara, né? Porque tem esposo, tem filhos, porque é uma dona de casa, ela precisa estar ali, na sua posição, né? Mas, como nós sempre dizemos, Deus sabe todas as coisas, Ele tem seus meios. Então, ainda que nós oramos, que o Senhor faça segundo a sua vontade, porque ela é soberana e sábia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, desde que foi me dito para aqui estar, eu orando, pedi ao Senhor o que eu deveria falar, e o Senhor me dirigiu para esta palavra, e é o que eu vou transmitir aos irmãos. Até hoje de manhã, acordei às 2 da manhã, com a preocupação se é esta palavra, e o Senhor só me deu essa, irmãos. Então, gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos estar lendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, versículo 14 ao 16. E depois eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para nós lermos outros versículos. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 14 ao 16. O apóstolo Paulo, em sua defesa diante do governador, após muitas acusações, ele diz essa palavra, versículo 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Então, eu quero ressaltar aqui o que o apóstolo disse. Segundo o caminho, né? Segundo o caminho, que muitos chamavam seita naquele tempo, assim eu sirvo a Deus. Então, eu queria aqui falar com os irmãos que, quando nós vemos, às vezes, essas colocações na Bíblia, é uma forma que, naquele tempo, Deus usava, que era algo comum às pessoas. Lá, para os judeus,
os que serviam a Jesus eram chamados de os do caminho. Para os judeus lá, que eram judeus mesmo íntegros, tementes a Deus, seguir o caminho era seguir o caminho da verdade e da justiça. Creio que é por isso que o Senhor falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Seguir o caminho era se manter dentro dessas qualidades, que até é interessante nós meditarmos que nós, como servos de Deus, nós temos de ser verdadeiros, nós temos de ser sinceros, nós temos de ser justos, nós temos que, no nosso dia a dia, nós mostrarmos isso nas nossas atitudes, por mais pequenas que sejam, dentro dos nossos lares, onde nós estivermos em fila de ônibus, em faculdade. Então, isso é manter-se no caminho. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele dizia ali para o governador: ó, dessas outras coisas que me acusam, eu não tenho culpa. O que eu confesso é que, segundo o caminho, assim eu sirvo a Deus dos nossos pais. Amém, irmãos? Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele também diz que ele vive de forma a manter uma consciência sem ofensa para com Deus, sem ofensa para com os irmãos. Que também, para conseguir isso, ele se mantinha numa disciplina. Qual é a disciplina? O Senhor Jesus, certa vez, disse assim: quem quer vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz que o Senhor deu à igreja? É sofrimento? O profeta Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas aflições, as nossas opressões, as nossas angústias. Isso ele tomou e levou à cruz. Porque a cruz era a sua missão. A missão dele era a cruz. Quando ele era para ser preso, e ele disse que ele seria preso, o apóstolo, na época ainda não era apóstolo, Pedro disse: Senhor, não fala isso, como não pode acontecer isso? Ele disse: para esta hora eu vim. Porque esta era a sua missão. Então, a igreja foi dada a missão do quê? Anunciar o evangelho. Proclamar as boas novas aos homens. Dizer: o teu Deus vive. Deus se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Essa é a nossa missão. Esse é o evangelho puro. Essas são as boas novas que nós temos de levar. Então, para nós mantermos isto, precisa essa disciplina. Cada dia, negar a nós mesmos para cumprir essa missão. Porque se não negarmos a nós mesmos, o nosso eu, ele salta. Ele salta várias vezes no dia. As nossas emoções, o nosso querer, o nosso egoísmo, a nossa maldade. E como vamos cumprir essa missão? Se nós deixarmos tudo isso, vamos dizer, enevoar a mensagem do Evangelho. Porque o pietismo, não é petismo, tá, irmãos? Em nome de Jesus. O pietismo se dizia que o nosso viver fala mais alto do que as nossas palavras. Então, se o nosso viver fala mais alto que as nossas palavras, se nós não negarmos esse eu cotidianamente, o Evangelho não é ouvido. O Evangelho não é ouvido pela nossa família, pelos nossos vizinhos e pelos outros, porque os irmãos podem ver. Quando o Senhor mandou pregar o Evangelho, ele falou: começai por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Tem gente que quer começar a ser missionário lá nos confins da terra. Mas na sua rua ninguém conhece ele. Na sua família ninguém vê ele como crente. Então é negar-se a si mesmo dia após dia. Essa é a disciplina. Agindo assim, nós nos manteremos no caminho, na rota para a pátria celeste. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo, ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus,
de onde aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que há um caminho para chegar lá. E esse caminho é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para nos mantermos nesse caminho, nós temos de caminhar aqui na terra, onde há trevas, onde nós estamos contra a maré, o curso deste mundo, porque o Deus deste século, ele procura turbar, atrapalhar, embaraçar, mas nós temos a graça e o amor de Deus nas nossas vidas. Esse pastor que foi falado aqui várias vezes hoje, ele não nos deixa. Pensa só, te leva a águas tranquilas. Aleluia. Quando vem aquele monte de pensamentos, aquela aflição, aquilo que vai invadindo o teu coração, um atrás do outro, que te tira o ar, lembra? Se você clamar ao pastor, ele te conduz a águas tranquilas. Ele dá um refrigério que nós não entendemos de onde vem aquilo. Sai de dentro de nós uma força, um amor, uma grandeza que nós não entendemos. Mas nós nos apaziguamos e sabemos que estamos na mão daquele que tudo pode. Aleluia. Então, isto é manter-se no caminho. Então, no meio dessas trevas aqui no mundo, você é luz. O Senhor disse, vós sois a luz, vós sois o sal da terra. Aleluia. Então, manter-se no caminho, Ele vai nos dar essa graça de mantermos acesa essa chama. Nós temos de manter acesa a chama. Em meio às incertezas, das adversidades que nós temos, é doença, agora é pandemia, é desemprego, é instabilidade econômica, e por que não dizer emocional também, né, que no meio disso dá umas abaladas, nós temos esperança. Porque nós temos um Deus vivo, um Deus em cujas mãos está o controle de todas as coisas. Se os irmãos olharem na Bíblia, e os irmãos pegarem a história mundial, os irmãos vão ver que cada passo de cada nação, cada parte da história, ela se cumpriu exatamente como Deus revelou a Daniel. E ela continuará a se cumprir até o último dia da igreja aqui na terra. E ela continuará a se cumprir até o fim dos tempos. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor da vida. Então, com um Deus desse, por que nós vamos perder a esperança? Por que vamos achar que tudo está perdido? Não, há um Deus. Então, confiante nisso, nós sabemos que nada vai nos separar também desse amor. Só tem uma coisa que nos separa do amor de Deus. Os irmãos querem dizer qual é? O quê? O pecado faz separação entre nós, que nós não podemos ouvi-lo. Nós ficamos com os ouvidos agravados que nós não ouvimos o Espírito Santo. Mas a única coisa que pode nos separar de Deus somos nós mesmos. Quando você deliberadamente vai se afastando dele. Porque enquanto você não faz isso, ele está sempre falando no seu coração. Seja por palavra de um, por hino, né? Por palavra de outro, por sonho. Ele sempre fala. Então, desde os primórdios da humanidade, desde lá de Adão, quando peca, você vê que o Senhor vem ao encontro dele. E pergunta, onde estás? Quem sabe nesta noite o Senhor está ali dizendo, onde estás? Ou quem sabe você está igual Elias, que se escondeu dentro da caverna. E o Senhor está te perguntando, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Há tanto para fazer? Há tanto para fazer. Por que está parado? Por que não está levando a minha palavra? Eu tenho tanto para fazer. E o Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo continua sendo derramado. Nós tivemos um trimestre aí para trás que nós falamos sobre dons e manifestações do Espírito Santo.
Os irmãos aprenderam o que são os dons espirituais. Os irmãos aprenderam o que é os dons ministeriais. Os irmãos aprenderam que todos esses dons são para quê? Para serviço. Para servir ao Senhor. Então, às vezes algumas pessoas falam, não, mas hoje a gente não vê mais pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eu falei, mas por que não querem trabalhar? Porque quando se levantar e falar, eu vou falar a tua palavra, eu vou visitar a minha rua aqui de ponta a ponta, você vai ver que Deus vai te ouvir. Deus vai te usar. Deus vai operar através da tua vida. Porque Ele quer trabalhar, Ele quer salvar as almas. Mas hoje, o corpo do Senhor Jesus Cristo, somos nós, igreja. Somos nós. Aos anjos não foi ordenado que eles fizessem esse serviço. É ao corpo de Cristo. É à igreja que foi dada essa missão. Então, para isso, nós temos de continuar nesse ânimo, nesse caminho, mantendo esta rota para o céu, rota para a nossa pátria. Como luz, que eu falei ainda há pouco, nós temos de ser referência para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Nós temos de ser pontes que conduzem eles a Deus. Mas muitas vezes nós não, ultimamente, nós vemos que aquilo que o Senhor Jesus falou, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo isso. Chega-se ao ponto de você ouvir que morreu mais de 1000, e parece uma coisa comum. São mais de 1000 pessoas, mas eu não conheço ninguém, mas são mais de 1000 vidas. Quantas dessas conheciam o Senhor? Quantas dessas foram para o céu? Quantas que nós conhecemos que partiu e nós não falamos, Jesus te ama? Então, irmãos, eu estava ali sentada e ainda estava perguntando ao Senhor, é mesmo a palavra que o Senhor quer que fale? E o Senhor só ia confirmando a cada irmão que vinha aqui, a cada palavra que o pastor falava, na oração do pastor. Nós, irmãos, não pertencemos mais a este mundo. A palavra diz que o Senhor Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. As trevas não têm mais domínio sobre nós. Nós não pertencemos mais ao curso deste mundo. É ao contrário. Agora nós estamos subindo. Ao contrário da queda que Adão sofreu. Nós estamos indo de volta ao patamar de ser a imagem e estatura de nosso Senhor Jesus Cristo, através do fruto do Espírito. Quando nós olhamos o cenário mundial, é como a irmã acabou de falar, nós vemos que falta pouco para o nosso Senhor vir nos buscar. Falta pouco para esta noiva encontrar o Senhor Jesus Cristo. Não falta muito. Mas é hora de nós despertarmos, de nós mantermos as nossas lâmpadas acesas do Espírito Santo, as lâmpadas, nossas vidas, acesas pelo Espírito Santo do Senhor. Isso advém de comunhão. A nossa passagem aqui é temporária. Vai chegar o dia que nós vamos chegar na nossa pátria, mas se nós não nos mantermos no caminho. Só que quantos hoje, dentro da igreja, não estão mais no caminho? Quantos hoje, mesmo participando da ceia, cantando nos grupos, não sentem mais a presença do Senhor? Não tem mais a alegria do Espírito Santo. E eu não estou falando só de barulho, irmãos. Porque tem pessoas que elas servem ao Senhor e elas são assim, elas dão glória. E outras não, elas são mais caladas, mas não quer dizer que não tem o Espírito Santo. Mas o ardor do Espírito Santo nos compunge a fazer a vontade do Senhor. Os irmãos falam, vai ter um trabalho. Está lá. Nós vamos sair para... Já está lá também. E quem não pode ir, ora. Né? Que às vezes tem determinadas pessoas que o dom dela é orar.
é orar por aquele canta, às vezes canta, o Senhor alegra a igreja. Ó, metade do galardão é daquela irmãzinha que orou para que você cante bem. Tem gente que ensina maravilhosamente. Tem uma irmã que está orando para Deus te usar. Tem outros que pregam que é uma maravilha. Tem alguém orando para que Deus use. E tudo isso é porque somos um corpo, cada um com a sua função, cada um na sua posição. Mas temos de nos manter no caminho. Para os que hoje falam, mas Senhor, como que vai ser? O que eu posso fazer? Irmãos, Mateus 11, 28, é de cor, as pessoas sabem esse versículo, não é? O que diz Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este é o caminho. Este vinde a mim, que às vezes nós falamos que é só para não crente, não. O Senhor vai falar todo dia para você. Está cansado? Está sobrecarregado? Se deixou assentar-se no caminho? Vinde a mim. É como se o Senhor dissesse, olha aqui a minha mão estendida. Segura nela. Tem um versículo em Provérbios que eu medito nele quase todo dia, quando o Senhor fala assim, filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Porque está sentado? Porque não tem ânimo? Porque acha que não dá? Porque a tristeza? Porque o desânimo? Porque essa dor? Ele diz que Ele levou sobre si. Então descansemos nele, irmãos. Descansemos nele. A minha alegria é que nós estamos numa época em que, quando se dá esse convite, você pode adentrar diante do Pai. Não tem mais que passar por A, por B, não. O véu foi rasgado. Você é sacerdote santo. A igreja é sacerdote santo para entrar na presença de Deus. Então, levantemos-nos nesta noite, irmãos. Está precisando de alívio na alma? Ele dá. Ele dá. Eu, quando fui diagnosticada com o câncer, final de 2015, e começou toda uma peregrinação atrás de hospitais, as pessoas às vezes falavam para mim, eu não entendo essa tua tranquilidade. Mas porque para mim, irmãos, nós estamos com Ele. Então, se tiver de passar pelo vale, Ele está conosco. A sua mão nos sustenta. E se for para nós atravessarmos o Jordão, nós vamos estar com Ele. Olha a alegria, irmãos. Então, nesta noite, o que eu quero falar para os irmãos é isto. Esse convite está hoje aqui. Tanto aos irmãos que estão aqui presentes, como aqueles que estão nos assistindo através da internet. Ele está oferecendo descanso espiritual. Ele está oferecendo fortaleza. Ele está oferecendo nesse convite vida. E vida com abundância. Não é uma vidinha com temor, não é uma vidinha insegura, é segurança e paz na mão daquele que tudo pode. Eu gostaria de ler com os irmãos, só para nós terminarmos aqui, Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Vamos ler lá, irmãos? Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías foi mais ou menos uns 750 ou por aí anos antes de Cristo. Mas Deus, através deste profeta, nos deixou essa palavra que ele sabia que hoje ia ser lido aqui, que diz assim, quando te desviares,
para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Hoje o Senhor está repetindo esta palavra. Este é o caminho, andai nele. E vamos, irmãos, diariamente aceitar o convite do Senhor. Vinde a mim. E quando ouvirmos o convite do Senhor, vamos fazer que nem Bartimeu, que quando falaram para ele, o mestre te chama, ele largou aquela capa, com todo o seu passado, com todos os seus temores, com toda a sua fraqueza, a sua insegurança, e correu para aquele que podia lhe dar luz, para aquele que podia lhe dar visão. A igreja na terra tem o Espírito Santo, e no Espírito Santo é te dado visão. Visão do que está ao teu redor, visão espiritual, visão celeste. Amém, irmãos? Amém. Então, nesta noite, deixemos a nossa capa, e como Bartimeu, vamos até o Senhor, e dizemos: eis-me aqui, Senhor, abre os meus olhos, cura o meu corpo e a minha alma, fortalece-me, porque eu quero estar contigo. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a oportunidade e só quero mais uma vez falar para os irmãos: conservemo-nos neste caminho, porque fazendo assim, quando nós atravessarmos os portais lá em cima, nos veremos, nos alegraremos e exultaremos o Senhor que fez tudo por nós, para que nós ali estivéssemos. A nós só nos cabe aceitar este convite. Amém? Deus continue abençoando os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus continue abençoando a irmã Jaciara. Vamos continuar orando em favor da irmã Jaciara. Vamos orar uns pelos outros. Então, assim nós estaremos cumprindo a palavra de Deus. Amados irmãos, eu rogo encarecidamente que nos ajude em oração. Nos ajude em oração. Nós precisamos orar, como já foi falado, desde o início desse culto. Nós estamos retomando as atividades da igreja de forma plena. Culto de terça-feira, os músicos aqui da cozinha, aqueles que não estiverem trabalhando, gostaria que estivessem aqui, porque nós vamos louvar ao Senhor, voltar a louvar ao Senhor. As irmãs que louvam vão voltar a participar numa liturgia normal de culto. Culto de oração também teremos louvor, os instrumentos também em ação, só a orquestra na semana que não, porque eu não quero ainda incomodar os vizinhos. Mas vamos nos incentivar, nos ajudar. Nós completamos agora, pela misericórdia de Deus e paciência dos irmãos, 6 meses aqui. Vocês, mulheres, mães, sabem que a gestação são 9 meses. Tenha um pouco mais de paciência, que tudo vai se ajustar. Tenha um pouquinho mais de paciência. Qualquer cobrança antes desse prazo é prematura. Vamos nos ajudar, vamos nos conhecer melhor, vamos fazer a obra do Senhor. Vai ter oportunidade para todo mundo. Não estamos aqui para dar preferência a A nem a B, mas que todos sejam usados para a glória de Deus. Todos os irmãos terão a sua oportunidade, os obreiros, as missionárias, muito em breve. Tem um trabalho muito importante para fazer, nós vamos fazer com a graça de Deus. Os irmãos que louvam, que já sabem o seu ministério, vão voltar à totalidade, nós vamos considerar tudo como dantes, e assim vamos nos ajudar. Ninguém vai tomar lugar de ninguém, ninguém vai fazer mais do que outro alguém. Vamos servir ao Senhor Jesus. Então, eu convido os irmãos a estarem no culto, especialmente de terça-feira, culto de doutrina, culto de oração na quinta-feira. Irmãos, o que somos nós sem a palavra de Deus e sem oração? Nós não somos nada, nós precisamos disso. Então vamos nos esforçar, nos ajudar
e toda a tristeza, toda a angústia vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo dará novamente alegria a todos os corações, tá certo? Nós ainda precisamos finalizar um estudo sobre o Espírito Santo, paracletologia. Esse trabalho é só online. Precisamos concluir, estamos falando sobre o fruto do Espírito. Só me digam uma coisa, por gentileza, para a gente finalizar. Estamos dentro da casa do Senhor, novamente não se apresse, porque nós não sabemos como está lá fora. O Espírito Santo está nos dirigindo aqui. Estamos guardados. Vamos sair em paz, vamos chegar em paz à nossa casa. Fiquem em paz. Estamos estudando sobre o fruto do Espírito, e o primeiro deles é amor. Me diga em alto e bom som, você que está em casa pode escrever, qual que é o antônimo de amor? Pode falar. O segundo é gozo, alegria. Qual que é o antônimo de alegria? Tristeza. O terceiro atributo do fruto do Espírito é paz. Qual é o antônimo de paz? Guerra. O outro atributo é longanimidade, paciência. Qual que é o antônimo de paciência? Qual é o antônimo de paciência? Impaciência, pressa. O outro é benignidade. Qual que é o antônimo de benignidade, meus irmãos? Malignidade. O outro é bondade. Qual que é o antônimo de bondade? Maldade. O outro atributo é fé. Qual é o antônimo de fé? Incredulidade. O outro atributo é mansidão, que foi falada exaustivamente aqui desde o começo. Qual é o antônimo de mansidão? Braveza. E o último, temperança, domínio próprio, equilíbrio. Qual que é o antônimo de equilíbrio? Desequilíbrio. Que nenhum desses antônimos esteja entre nós, mas que o fruto do Espírito seja semeado entre nós, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Vamos nos ajudar um ao outro, e o Senhor continuará nos ajudando. Convido a todos a se colocar em pé. Você que está em casa, curve a sua cabeça. Perfeito. Excelente. Pastor Manuel está me lembrando, no tempo oportuno aqui, que temos ainda a revista da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que puderem retomar, estamos retomando aos poucos. Hoje tivemos uma excelente cooperação, domingo passado também. Vamos retomando, meus irmãos, as atividades da igreja. Só temos a ganhar. Nós precisamos de novos professores para a escola dominical, porque a gente vai alternar. Tem muitos irmãos aqui que têm dom do ensino. O Senhor quer usar os irmãos em diferentes classes. Não tem monopólio de nada na igreja, não. Vamos trabalhar para o Senhor. Então, é só procurar a irmã Carol, que tem revistas da escola dominical. Vamos orar agora, para que o Senhor nos dê, pela sua misericórdia, uma semana abençoada. Para todos nós. Uma semana que possamos sentir esses atributos do Espírito, do fruto do Espírito, exalar em nós o bom cheiro de Cristo. Ao longo da semana, as lutas virão, mas as vitórias o Senhor nos concederá. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos na Tua casa, recebendo a Tua palavra, sendo edificado por testemunhos, pelos louvores, Senhor, orando a Ti, suplicando a Tua misericórdia, ouvindo, Senhor, a mensagem da palavra. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que daremos ao Senhor por tão grandes benefícios que Ele nos tem feito? Amado Deus, nos ajude, para que nesta semana que estamos entrando, possamos estar animados, possamos estar dispostos,
possamos enxergar diferente, que há espaço para trabalhar, há espaço para a gente fazer a obra, há espaço para a gente ganhar almas para o teu reino, há espaço para nós amarmos uns aos outros, há espaço para nós termos paz e alegria do Espírito Santo, há espaço para agirmos com mansidão. Senhor, continue nos ajudando, tendo misericórdia de nós. Senhor, esta aflição que está sobre o coração de irmão, de irmã, por diferentes motivos, Senhor, como já foi dito nessa noite, coloque as tuas mãos de misericórdia, Senhor, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amado Deus, nos ajude a perseverar na fé e na comunhão e no partir do pão. Amado Deus, ainda nesta hora, junto com a tua igreja, tanto presente quanto aos que estão em casa, adorando a ti também, porque aqui não puderam chegar. Guarda a tua igreja na saída desta casa de oração. Nos livra de todo mal, Senhor. Nos livra de toda investida do inimigo. Senhor, cubra-nos com teu precioso sangue, Senhor, que nos purifica de todo pecado. Amado Deus, que possamos chegar aos nossos lares em paz, dormir em paz, descansar, Senhor, e se o Senhor permitir, acordar em paz. Ajude cada um dos nossos irmãos, abençoe as famílias aqui representadas. Senhor, dê união nos lares, pela tua misericórdia dê união nos lares. Em teu nome, Senhor, nós apresentamos todos os anciãos dessa igreja, aqueles que aqui não puderam chegar, Senhor, como a irmã Geralda, como a irmã Cota, como o pastor Antônio Martins, Senhor, como os nossos irmãos Marques, Senhor, e tantos outros que o nome não me faz lembrar agora, mas o Senhor sabe muito bem que o teu Espírito Santo, Senhor, que habita neles, alegre o coração, alegre a alma, Senhor, edificando para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Recebamos a bênção apostólica, por favor. Pastor Celso, por favor, venha trazer a nós a bênção apostólica nesse momento. Por favor. A paz do Senhor, irmãos. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a santa consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a sua igreja e com ela permaneça, e todos dizemos amém.